Olá, pessoal. Professor Alex Bruno. Estarei trabalhando com vocês os conteúdos do segundo ano do ensino médio e na aula de hoje nós vamos estudar o assunto análise combinatória. Então, fica comigo e não esquece de dar aquele like. Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos verificar o assunto análise combinatória e dentro dele nós temos aqui o tópico contagem. Então, a contagem ele é um recurso matemático bastante utilizado no dia a dia e ele foi desenvolvido basicamente para se estimar os possíveis resultados em jogos de azar, como baralho, lançamento de dados, de moedas, né? Então, uma pessoa que lá tem um certo conhecimento desses jogos de azar, ela consegue antecipar quais peças tem o adversário e assim, a partir disso, ela toma decisões de jogar a sua peça no baralho, num dominó. Então, a contagem ela visa desenvolver técnicas que permitem contar o número de elementos de um dado conjunto. Então, vejamos aqui o exemplo que está no material. 3 atletas, Alex, Márcio e Carlos, participam de uma competição de natação. Quais são as possibilidades de resultado para primeiro, segundo e terceiro lugares? Vamos verificar aqui? Então, vou marcar primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Vou aqui dividir os espaços. Então, vamos iniciar aqui em ordem alfabética com Alex sendo o primeiro colocado. E, seguindo a ordem alfabética, Carlos seria o segundo colocado e Márcio o terceiro colocado. Nós podemos ter também como resultado Alex em primeiro lugar, Márcio em segundo e Carlos em terceiro. Mas é possível também que nós tenhamos outro primeiro lugar. É possível que aconteça que o Carlos seja primeiro colocado, Alex segundo e Márcio terceiro. Então perceba que nós estamos aqui descrevendo todos os possíveis resultados aí, dados os 3 competidores. Nós podemos ter aqui Carlos em primeiro lugar, Márcio em segundo e Alex em terceiro. E finalmente nós podemos ter Márcio em primeiro lugar, Alex em segundo e Carlos em terceiro. Podemos ter Márcio em primeiro lugar, Carlos em segundo e Alex em terceiro. Então perceba aqui que o total de possibilidades de resultado, considerando o primeiro, segundo e terceiro lugar, nós temos aqui uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis resultados de primeiro, segundo e terceiro lugares, né? Podemos ter essa combinação, Alex, Carlos e Márcio, Alex, Márcio e Carlos, Carlos, Alex e Márcio, Carlos, Márcio, Alex, Márcio, Alex e Carlos, ou Márcio, Carlos e Alex. Então, são os 6 possíveis resultados aqui. Vejamos agora outro exemplo. Dada uma palavra qualquer, denominamos anagrama a qualquer possível agrupamento com as letras desta palavra. Então, dessa forma, os anagramas da palavra fiel são. Então, vamos verificar aqui o que vem a ser um anagrama. Nós temos aqui a palavra fiel e essa combinação de letras nesta ordem compõe um anagrama desta palavra. Outro possível anagrama seria esse aqui, F, I, L, E. Então, nós temos aqui o segundo anagrama da palavra fiel. Outro possível anagrama seria esse aqui, F, L, I, E. Eu estou trabalhando inicialmente somente com a inicial F. Outra possibilidade seria F, L, E, I.
Outra possibilidade seria F, E, I, L. E finalmente com inicial F, nós teríamos F, E, L, I. Então, com inicial F, nós identificamos todas as possibilidades aqui de combinação. É claro que ainda não são todos os anagramas da palavra fiel. Então, nós fizemos apenas os que têm inicial F. Quantos serão o total de anagramas que vai compor essa palavra? Então, vamos verificar aqui agora. Iniciando com a letra I. I, F, E, L. É um possível anagrama. I, F, L, E. Nós temos aqui também I, L, F, E. I, L, E, F. Mais uma possibilidade de anagrama aqui com I. Agora, a segunda letra E, aqui estava faltando. F, L. E, finalmente, com a inicial I, E, L, F. Então, perceba que com a inicial I, nós temos também 6 anagramas. Perceba que existe aqui, muito provavelmente, um determinado padrão. Então, vamos montar aqui os anagramas da palavra fiel, que iniciam com a letra E. E, F, I, L. E, F, L, I. E, I, F, L. E, I, L, F. Então, perceba que o tempo todo eu estou permutando aqui as duas letras finais. Então, EF e L. EF, LI. Agora, EI, FL, EI, LF. Então, qual vai ser a próxima? E, L, F, I. E, L, I, F. Então, nós montamos aqui os anagramas da palavra fiel, que iniciam com F, outros anagramas que iniciam com I, os anagramas que iniciam com a letra E, e agora vamos montar os anagramas da palavra fiel que iniciam com a letra L. L, F, E, I. L, F, I, E. L, I, F, E. L, I, E, F. E, para finalizar agora, ó, nós temos L, a letra E, F e I. Letra L, E, I, F. Curiosamente, alguns anagramas até podem fazer sentido, né? Outros não têm significado algum, né? Se você perceber, no inglês, nós temos aqui a palavra life, né? Mas isso não vem ao caso. O importante de anagrama é a ideia de combinar todas as letras aqui. Então, ao todo, quantos anagramas eu tenho formados da palavra fiel? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Perceba que há 6 anagramas para cada letra. Então, nós temos aqui 6, 12, 18, 24. Então, com a palavra fiel, nós temos, então, 24 anagramas. Então, perceba isso. Anagrama vem a ser todas as possíveis combinações com as letras de uma palavra. Então, perceba que fazer um a um para saber a quantidade de anagramas, montando de um por um todas as letras, é um trabalho um tanto quanto árduo. Imagina aí você ter que montar os anagramas da palavra contagem. Vou escrever bem aqui. Imagine você ter que organizar anagrama por anagrama
todas as possibilidades aí que formam a palavra contagem. Então, seria um trabalho muito árduo. Com 4 letras, nós tivemos 24 resultados. Certamente aqui, com 8 letras, nós teremos uma quantidade muito maior de resultados. Então, você montar de um por um os anagramas daria um trabalho muito grande. Então, para isso, a contagem, ela criou alguns métodos que agilizam esse processo aí. Um deles é o chamado princípio fundamental da contagem. Então, trata-se de um princípio multiplicativo que, de modo geral, visa determinar de quantas maneiras um dado evento pode acontecer. Então, basicamente, aí nós temos o número de possibilidades de um evento acontecer, e aí você vai multiplicar pelo número de possibilidades de outro evento acontecer e multiplicar, se houver, pelo número de possibilidades de outro evento, e assim, quantos eventos tiverem possibilidade de acontecer, você irá multiplicar. Então, a maneira de você entender o princípio fundamental da contagem é com exemplos na prática. Então, não há muita teoria. Então, vamos verificar aqui esse exemplo aqui no exercício de fixação. Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas maneiras ela pode combinar uma blusa e uma saia? Então, para responder essa pergunta, usando o princípio fundamental da contagem, nós podemos fazer o seguinte procedimento. Ela irá usar aqui uma blusa e uma saia. Então, no texto, informa que ela tem 5 blusas. E ela pode combinar aí cada blusa com 6 saias. Então, obtendo aqui o total de possibilidades, você vai multiplicar 5 vezes 6, resultando em 30 possibilidades. Ela tem 30 combinações possíveis aí com as 5 blusas e as 6 saias. Quantos anagramas podem ser obtidos com as letras da palavra contagem? Então é o seguinte, a palavra contagem vai possuir aqui quantas letras? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, os anagramas, nós verificamos lá, que vão ser todas as combinações com as letras dessa palavra. Então, nós vamos ter aqui sempre combinações com 8 letras. Nós não vamos fazer, semelhante à palavra fiel, montar de um por um cada anagrama, porque é uma situação muito inviável. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar o princípio fundamental da contagem. Vamos marcar aqui 8 traços. E vamos raciocinar o seguinte, para escolher a primeira letra da palavra contagem, quantas são as possibilidades de escolha? Eu tenho 8 possíveis letras para escolher. Então, eu vou colocar bem aqui, 8 letras. Eu tenho 8 possibilidades de escolha nesse primeiro momento, para escolher a primeira letra. Dado que eu escolhi a primeira letra, seja lá qual for ela, para a escolha da segunda letra, eu não vou ter mais 8 possibilidades, e sim 7. Então, eu preencho bem aqui o número 7. Dado que eu escolhi a primeira e a segunda letra, para escolher a terceira letra, eu vou ter, então, 6 possibilidades, porque eu já escolhi 2, não é isso? Não importa qual seja, não necessariamente vai ser aqui a letra C. Eu tenho 8 possibilidades para o primeiro caso, 7 para o segundo caso, e eu teria aqui 6 possíveis letras sobrando para a terceira casa aí. Então, se você perceber aí o raciocínio, dada que eu já escolhi 3 letras, para a escolha da quarta letra, eu vou ter 5 possibilidades. E para a escolha da quinta letra, eu vou ter 4 possibilidades. Para a escolha aí da sexta letra, eu vou ter 3 possibilidades. A penúltima letra, 2 possibilidades. E para a escolha da última letra, eu não vou ter outra escolha, eu vou ter apenas uma possibilidade. Então, usando o princípio fundamental da contagem, para calcular o número de possíveis anagramas, basta você multiplicar esses números aí.
Então, você acabou multiplicando 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E vamos ao cálculo. Bom, perceba aqui, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 5 vai dar 125. Perdão, vai dar 120. 120 vezes 6 resulta em 720. Então, vamos fazer aqui o cálculo para saber quanto vai dar 720 vezes 7 primeiro e depois vezes o 8 o resultado. Então, 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. Então, sobe uma dezena. 7 vezes 7, 49 com 1, 50. Então, o resultado de 7 vezes 720 é 5.040. E agora, para finalizar, multiplicamos 5.040 vezes 8. Oito vezes 0 é 0. 8 vezes 4 é 32. Então, sobem 3 dezenas. 8 vezes 0 é 0. Baixa o 3. E 8 vezes 5 é 40. É 40.320. Então, o número de anagramas da palavra contagem é 40.320. São 40.320 possíveis anagramas que eu posso montar com a palavra contagem. Então, você concorda comigo que seria inviável você escrever de um por um cada anagrama? Então, não daria. Então, o princípio fundamental da contagem facilita a nossa vida se for para saber o número, né, de possibilidades que nós temos aí. Terceira questão. Considere a palavra vestibular. Nenhuma das 10 letras da palavra se repete. Perceba isso aí. Quantos anagramas podem ser formados? Então, como é que nós podemos fazer aquele procedimento, né? Nós temos 10 possíveis letras para formar. E para a escolha da primeira letra, eu vou ter 10 possibilidades. Dado que eu escolhi a primeira letra, para a segunda eu vou ter apenas 9 possibilidades de letra. Dado que eu escolhi 2 letras, eu terei 8 possibilidades então. E aí eu terei 7 possibilidades para a quarta, 6, 5, 4, 3, 2 e uma possibilidade na última letra, né? É apenas a que sobrar. E aí, para obter o resultado, eu vou fazer essas multiplicações aqui. Porém, percebamos o seguinte, ó. Essa multiplicação, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 até 1, nós já fizemos, que vai ser 40.320. Nós não vamos fazer novamente. Então, o que nós vamos fazer aí? 10 vezes 9 é 90 e vamos calcular aí quanto é 90 vezes 40.320. Então, vamos aqui, inicialmente, ignorar os zeros e multiplicar 9 vezes 2, 18. Sobe uma unidade. 9 vezes 3 é 27. Com 1 é 28. Sobe 2 dezenas. 9 vezes 0 é 0. Com 2, repete o 2. E 9 vezes 4 é 36. Esse aqui, e aí nós vamos acrescentar 2 zeros para finalizar a conta. Esse aqui é o resultado do número de anagramas com a palavra vestibular. É 3.628.800. Vamos escrever bem aqui. Item B. Quantos anagramas iniciam pela letra E
Então, ele já determinou que a primeira letra desse anagrama tem que ser a letra E. Então, nós temos aqui 10 letras que vão formar o anagrama. No entanto, a primeira letra já está determinada que é a letra E. Então, eu não tenho 10 possibilidades para a primeira letra. Eu tenho apenas uma, que é a letra E. Então, para a segunda letra, dado que eu já escolhi uma letra, eu vou ter 9 possibilidades. Dado que eu escolhi duas letras, que é a primeira e a segunda, eu vou ter 8 possibilidades. Então, para a quarta letra eu terei 7 possibilidades, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, perceba o seguinte, a nossa multiplicação vai ser bem parecida com a anterior, no entanto, não tem o 10. Então, o resultado que nós temos aqui vai ser 40.320 vezes 9. Então, perceba que é muito semelhante a esse cálculo aqui, com exceção de um zero. Então, o resultado aqui será esse. 3, 6, 2, 8, 8 e 1 zero apenas. 362.880. Esse é o número de anagramas com a palavra vestibular e que iniciam com a letra E. Item C. Quantos anagramas iniciam com a letra T e terminam com a letra B? Então, vamos novamente aqui tracejar 10 espaços referentes às 10 letras da palavra vestibular. E agora, para a primeira letra, ele determinou que seja a letra T. Então, eu tenho apenas uma possibilidade de letra aqui para o primeiro caso. E a última letra tem que ser a letra B de bola. Então, aqui também na última letra, eu só tenho uma escolha. Eu não tenho possibilidade aí de escolher as 10 letras. Então, para a primeira letra é fechado, que é a letra T de tatu, e a última letra é a letra B de bola. Portanto, já foram definidas duas letras. Das 10, restaram apenas 8. Então, eu vou ter aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui nós vamos ter que multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porque multiplicando por 1 resulta no próprio número. E nós até já vimos esse resultado aí, né? Essa multiplicação aí vai ser 40.320, certo? Que é o mesmo cálculo da questão anterior. Então, esse é o número de possibilidades de anagrama que iniciam com a letra T e terminam com a letra B de bola. Quarta questão. Num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais que um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmios? Perceba que nessa questão nós temos aqui dois prêmios para serem ofertados. E nós temos 12 pessoas. Então, sendo aí um sorteio, para primeiro caso, para primeiro prêmio, eu tenho 12 possibilidades. Dado que a primeira pessoa ganhou o prêmio, então, para o segundo prêmio, eu vou ter apenas 11 possibilidades. Por quê? Está escrito no texto assim, se nenhum puder ganhar mais que um prêmio. Então, dado que a primeira pessoa ganhou das 12, né, eu tenho 12 possibilidades para o primeiro prêmio. Uma pessoa vai ganhar. Então, para o segundo prêmio, exclui aquela que já ganhou o prêmio. Então, eu tenho apenas 11 possibilidades. Vamos multiplicar devagar aqui, pessoal. Então, 12 vezes 11. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Esse outro 1 vezes 2 é 2. Perceba que a gente deixa uma coluna aqui vazia, né? E 1 vezes 1 é 1. E agora o resultado.
2. 1 mais 2 é 3. E nós temos aqui uma centena. 132 é o resultado. 12 vezes 11 é igual a 132. Eu tenho 132 maneiras diferentes que eu posso combinar aí o primeiro e o segundo lugar dentre 12 pessoas. Se liga nessa. O produto de um número natural, por todos os seus antecessores, é muito frequente em problemas de contagem e pode ser representado de uma forma mais reduzida. Então perceba aqui nessas questões que nós frequentemente multiplicamos um número, por exemplo, esse caso aqui, por todos os seus antecessores até eu chegar no 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, com frequência nós vimos isso nas questões que se passaram. Então, o assunto que nós vamos verificar agora aqui é fatorial de um número. O que vem a ser o fatorial, gente? Ela é uma notação matemática que nós usamos por esse símbolo aqui, que é uma exclamação, e vai representar a multiplicação de um número pelos seus antecessores. Então, por exemplo, aqui, essa multiplicação, 3 vezes 2 vezes 1, pode ser representada dessa forma bem aqui. 3, exclamação. E a gente lê 3 fatorial, ou, como está escrito aqui, fatorial de 3. Então, vejamos como exemplo aqui, sem nos preocuparmos com o resultado, que vem a ser fatorial de 7. Vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vem a ser o 6 fatorial. É o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial nós já vimos, né? É 3 vezes 2 vezes 1. O 2 fatorial é 2 vezes 1, sempre pelo seu antecessor. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, seguindo esse raciocínio, quantos anagramas nós podemos formar com a palavra fatos? Então, vai ser aqui, nós temos 4 letras. Então, nós podemos usar a ideia de 4 fatorial, que vem a ser aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o raciocínio que nós usamos no princípio fundamental da contagem, usando aquelas barrinhas embaixo, né? Como eu tenho 4 letras, então eu multiplico. Né? Para a primeira letra eu tenho 4 possibilidades. Dado que eu escolhi uma letra, só restam 3 possíveis letras. E dado que eu escolhi 2 letras, restam 2. E para a última letra só tenho uma escolha. Então, calculando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 24 possibilidades. E aqui é uma propriedade, se liga nessa. Dado o fatorial de um número, é válida a seguinte propriedade. Esse número fatorial vai ser igual a ele vezes n-1 é o seu antecessor. Seja lá qual for o número, vai ser igual, ele fatorial é igual a esse mesmo número vezes o seu antecessor fatorial. Vamos verificar aqui um exemplo? Olha só. 7 fatorial, seguindo essa propriedade aí, vai ser igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perceba uma coisa, olha só. Se nós ignorarmos o 7 ou analisarmos só o 6, perceba que o 6 pode ser escrito como 6 fatorial, olha só. Ele está multiplicando todos os seus antecessores, que é o que está dizendo aqui essa propriedade. Eu posso reescrever 7 fatorial, então, como 7 vezes 6 fatorial. Tá bom? Então, o 5 fatorial, ele vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que eu posso reescrever também, olha, o 4 ele está multiplicando por todos os seus antecessores. Eu posso escrever, então, o 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 fatorial. É isso que fala essa propriedade aí. Essa informação vai nos ajudar aqui no cálculo dessas questões aqui. Exercício de fixação, simplifique as expressões. Então, nós temos aqui uma divisão envolvendo fatoriais. Um pedido que eu faço a você é,
não se assuste com essa aparência aqui. Então, percebamos aqui como é que se faz. Quando eu tenho aqui uma simplificação, o que eu posso fazer? Verificar se os números que estão no numerador e no denominador são múltiplos. Perceba que 8 é múltiplo de 4. Só que nós não podemos fazer aqui o cancelamento, a simplificação direto, porque lembremos aqui que 8 é fatorial. Não é apenas o número 8 que está aqui, né? Eu tenho aqui, como é 8 fatorial, eu tenho aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 e assim por diante. Então, para poder resolver esse cálculo aqui, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Eu vou desenvolver o 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E eu vou desenvolver também aqui, ó, os do denominador. 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o outro 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, perceba aqui, ó, nesse momento, agora sim, eu posso simplificar os números semelhantes. Olha. Então, ó, esse 4 eu posso simplificar com esse 4, vai resultar em 1. Esse 3 eu simplifico com esse 3, vai dar 1. 2 eu simplifico com 2, resulta em 1. Sobrou aqui, então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aqui embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou procurar aqui valores que possam simplificar. Então, olha só. 8 eu simplifico com 4. 8 dividido por 4 resulta em 2. Sobrou 2 aqui. Olha, 3 vezes 2 é 6. E aqui eu tenho 6 também. Então, eu vou cancelar 6 com 6. Então, o que restou aqui para nós? 2 vezes 7. Ó, perceba aqui que sobrou 2. Sobrou um 7, sobrou um 5. E aqui embaixo já não houve mais nenhum valor para cancelar. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 7 é 14. 14 vezes 5 é 70. Então, essa simplificação resultou em 70. Item B. Nós vamos adotar o mesmo procedimento. No entanto, perceba o seguinte, ó, o 12 ele vai ser reduzido, né? 11, 10, 9 e 8 fatorial. E nós já temos um 8 fatorial. Nós não necessitamos aqui, ó, descrever o 8 multiplicando aqui por todos os seus antecessores, né? O 7, o 6, o 5, porque nós podemos usar aqui essa propriedade que foi comentada já anteriormente. Então, vamos verificar aqui como é que faz. Ó. O 12, eu vou escrever como 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. E eu vou parar bem aqui nessa representação. E eu tenho aqui 8 fatorial, e eu vou poder cancelar esse valor. E o 6 fatorial, eu não cancelei, então eu vou descrever bem aqui, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, simplificando aqui, ó, nós temos 8 fatorial, eu posso dividir com 8 fatorial. E agora, vamos procurar valores aqui para cancelar. Olha. 12, eu posso dividir por 6. 12 dividido por 6 sobra 2. E aqui embaixo sobra 1. O 10 aqui com 5, não é? Então, ó, 10 eu simplifico com 5, sobra 2. 4 não temos aqui, né? Então, nós temos aqui esse 2, ó, eu posso cancelar com esse outro 2. E aqui sobra 1. Então, resumindo, ó, em cima sobrou 2, o 11 e o 9. E no denominador sobrou 4 e o 3. E então, nós podemos fazer aqui mais uma simplificação. Olha só. 3 dividido por 9 resulta em... 9 dividido por 3 resulta em 3. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 11. Nós temos aqui 66 dividido por 4. E como resultado final, nós vamos ter aqui, então, que o resultado de 12 fatorial dividido por 8 fatorial e 6 fatorial vai ser 33 dividido por 2. Então, 66 por 4, simplificando, fica 33 por 2.
E o último exemplo, nós temos aqui, né? 10 fatorial. Então, perceba aqui ó, que o maior fatorial que está no denominador é 6. Então, eu vou reduzir o 10 fatorial até chegar no 6 do denominador. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E agora eu posso cancelar com o 6 fatorial de baixo. O 5 que eu não vou cancelar, eu vou multiplicar aqui, vou descrever. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui o 6 fatorial que já é do denominador aqui. Eu vou cancelar ó, 6 fatorial com 6 fatorial. E agora eu vou fazer a simplificação devido. Ó, 10 dividido por 5 sobra 2. 9 eu posso dividir com 3 e sobra 3. 8 eu posso dividir com 4 e sobra 2. Então, perceba que aqui embaixo, ó, 10 dividido por 5, aqui vai sobrar 1 para o 5, né? Para o 4 não sobra 1 também. E 9 dividido por 3, ó, resulta em 3 no numerador e no denominador é 1. E esse 2 agora aqui, ó, eu posso até cancelar esse 2 com esse 2 bem aqui que sobrou. Então, qual é o resultado que nós temos aqui, né? É 3 vezes 2 vezes 7. E agora, multiplicando, ó, o resultado dessa simplificação vai ser 42. Se liga nessa. Por conveniência, nós definimos duas situações. O fatorial de 0 vai ser igual a 1. É uma definição. E o fatorial de 1 é igual a 1 também. Então, uma observação que nós temos aqui é que 2 fatorial mais 3 fatorial não é a mesma coisa que 2 mais 3 e você depois tirar o fatorial. Então, você pode fazer esse cálculo primeiramente. Ó, calcule o fatorial de 2 e some com o resultado do fatorial de 3. Depois você pegue 2 mais 3 e tire o fatorial e veja se dá o mesmo resultado. Mesma história é 4 fatorial vezes 3 fatorial é diferente de 4 vezes 3 e depois você tirar o fatorial, tá? Tarefa da semana, estarei mandando para vocês aqui via PDF, então vou só comentar as questões e aí você entrega daqui a 2 semanas, né? Até a quinta-feira antes da minha próxima aula. Primeira questão, descreva no seu caderno todos os possíveis anagramas da palavra amor. Você vai fazer o procedimento semelhante à palavra fiel e vai apresentar cada anagrama. Segunda questão, Arnaldo possui 5 camisetas, 6 bermudas, 3 chinelos. O mesmo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Então, você pode verificar aqui na aula que nós fizemos questões semelhantes a essa, tá? Usando o princípio fundamental da contagem. Terceira questão. Um técnico de um time de voleibol possui à sua disposição 8 jogadores que podem jogar em qualquer posição. Utilizando o princípio fundamental da contagem, calcule de quantas maneiras ele poderá escalar seu time. Quarta questão. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio com primeiro, segundo e terceiro lugares? Nós também fizemos uma questão semelhante a essa, você deve voltar ao vídeo e analisar. Calcule o número de anagramas existentes da palavra função. Perceba nessa questão que não está sendo pedido para você descrever de um por um cada anagrama. É só para você calcular usando o princípio fundamental da contagem. E a sexta questão é semelhante a esse último exercício de fixação. Simplifique as expressões. Então, você viu como foi feito, você deve assistir novamente aí o vídeo e refazer. Gente, boa tarefa e ótima semana para vocês.